Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podem sentar-se. Reverendíssimo Padre, caríssimos, suponho que todos vocês perceberam nesta missa do primeiro domingo da Quaresma o canto do trato que precedeu imediatamente o canto do Evangelho. E ele é realmente marcante, não propriamente pelo seu tamanho, o que para alguns tem parecido monótono e interminável, nem somente pela sua beleza melódica com a qual foi composto, mas sobretudo pelo seu conteúdo espiritual. O fato, portanto, deste Salmo 90 preceder o Evangelho das tentações de Nosso Senhor no deserto não é mera coincidência. Muito pelo contrário, este Salmo é uma chave de leitura essencial para compreendermos bem o Evangelho de hoje. E esta chave de interpretação trazida por este Salmo é a confiança em Deus em meio às tentações. Antes, porém, de interpretarmos este Evangelho, caríssimos, é necessário fazer uma consideração fundamental sobre as tentações. As tentações existem, assim como os demônios. Elas fazem parte da vida cristã e, por si mesmas, não são algo anormal nem sinal de abandono por parte de Deus. De modo algum. As tentações são necessárias para percebermos que não somos nada por nós mesmos, para não confiarmos em nossas próprias forças, mas, ao contrário, confiar na força de Deus. E é exatamente isso que nos diz esse Salmo 90. Aquele que vive sob o auxílio do Altíssimo. Ou seja, aquele que vive debaixo das asas de Deus, confiando em sua ajuda e proteção. Quem assim vive não fica isento de combates, evidentemente, mas permanece firme no meio deles. Assim sendo, o Salmo fala de laços, de flechas, de terror noturno, do inimigo que se infiltra nas trevas, e, no entanto, este Salmo promete uma proteção invencível àquele que confia. Sobre estes assaltos do demônio, aquilo que chamamos comumente de tentação, São João Maria Vianney ensinava algo paradoxal. Dizia ele: talvez vocês achem que as pessoas mais tentadas são aquelas que deitam e rolam na sujeira e na miséria do pecado mortal. Não são essas pessoas. Ao contrário, o demônio as deixa de lado. Ele não as incomoda mais, pois já estão entregues aos seus próprios pecados. O demônio as faz viver em uma falsa paz e tem o máximo cuidado em não atormentar tais pessoas com a recordação dos seus pecados. Senão seus olhos poderiam se abrir e ele acabar saindo, e ele, o demônio, acabar perdendo estas almas para sempre.
Assim sendo, o demônio não importuna muito essas pessoas em pecado mortal. Ao contrário, ele as despreza. As pessoas que são realmente tentadas pelo demônio são aquelas que estão prontas, com a graça de Deus, a sacrificar tudo pela salvação de suas pobres almas. E o santo sacerdote concluía: coitados de nós, como somos dignos de pena por não sermos assaltados ferozmente pelo demônio. Até poderíamos dizer que somos amigos do diabo. E finalmente o santo exortava seus ouvintes: cuidado se você não sofre tentações. Cuidado se você não sofre tentações. Se você não sofre tentações é porque o demônio é seu amigo e seu pastor. E ao permitir que você passe a sua vida na tranquilidade, no final de seus dias, ele o arrastará para as profundezas do inferno. Vejam, caríssimos, segundo Curadars e a maioria dos santos, as tentações são necessárias e até benéficas. Eu diria mais, as tentações são queridas por Deus. E é isso que nós lemos no Evangelho de hoje. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Conduzido pelo Espírito. Foi, portanto, vontade expressa de Deus que Jesus enfrentasse a tentação, não apenas para nos dar um exemplo de como agir, mas, sobretudo, para vencer o inimigo e nos comunicar a sua própria força, tornando-nos capazes de vencer as nossas tentações pelos seus méritos. E aqui, irmãos caríssimos, entramos no ponto central da nossa reflexão. Não se trata de um simples exemplo da parte de Jesus, mas de uma força eficaz que realmente nos sustenta no momento da provação e nos permite confiar nele. Confiar nele. E é precisamente nesse sentido que o Salmo 90 revela toda a sua profundidade. Confiar e viver sob o auxílio do Altíssimo. Confiar e viver na força de Deus que não se limita a nos proteger simplesmente por fora. Não, Deus vai muito mais além. Ele nos fortalece por dentro. É uma presença paterna que sustenta, comunicando-nos a sua própria força e os seus próprios méritos para lutarmos. E é por isso que Deus diz ao fim deste salmo: eu o livrarei porque esperou em mim, com ele estou na tribulação. Em outras palavras, caríssimos, o que a liturgia deste primeiro domingo da Quaresma nos ensina é que o elemento decisivo na tentação é a confiança filial. O elemento decisivo na tentação é a confiança filial. E nós percebemos esta confiança filial presente todo o tempo neste Evangelho. Nosso Senhor refuta as proposições de Satanás com a própria palavra de Deus. Ele não discute, não faz raciocínios humanos, mas ele confia naquilo que ele ouviu do Pai. E quanto a isso, caríssimos, nós devemos aprender uma lição fundamental. Com o demônio não se dialoga, porque o demônio mente, distorce e manipula até mesmo as coisas santas.
O próprio Evangelho nos mostra que Satanás ousou citar o próprio Salmo 90 para tentar o Cristo. Isso quer dizer, o inimigo toma as próprias palavras de Deus e tenta transformá-las em ocasião de queda. Recordemos aqui a tragédia do paraíso. Eva dialogou com a serpente, deixou nascer a desconfiança e caiu. Cristo, ao contrário, manifestou uma confiança absoluta no Pai e se abandonou ao cumprir o mandamento de Deus em tudo. Seja no deserto, seja na agonia do Horto das Oliveiras, ou até na cruz. A grande diferença, caríssimos, é que Jesus não somente cita as Escrituras para rebater Satanás, mas ele vive dela. Por isso não basta invocar Deus ocasionalmente, é preciso viver sob o seu olhar de Pai. E nosso Senhor nesse Evangelho mostrou muito bem o que significa viver verdadeiramente sob o auxílio do Altíssimo, de seu Pai. Portanto, caríssimos, para concluir esta reflexão de início de Quaresma e para tirar uma conclusão prática, o que devemos fazer é nunca desesperar diante das tentações. Devemos sim desconfiar de nós mesmos para confiar cada vez mais em Deus. Devemos saber que a vida cristã não é um caminho sem combate, mas um combate travado sob a confiança filial naquele que nos sustenta com a sua própria força. Se vivermos sob o auxílio do Altíssimo, nenhuma provação poderá separar-nos dele. E mesmo se cairmos, poderemos nos levantar, porque a força de Cristo continua atuando sempre naqueles que esperam nele. Peçamos, portanto, a nosso Senhor essa força eficaz que realmente nos sustenta no momento da provação. Peçamos que Ele nos sustente em seu santíssimo sacramento, como pequenas crianças que confiam plenamente. Uma coisa é sempre certa: não importa qual o tipo de provação ou tentação que passamos, o importante é sabermos se nós realmente confiamos na palavra e na força de Deus ou não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.